alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! Essa cena é muito foda, cara. Isso daí é Frankenstein de 1931 e é o Colin Cleave que tá fazendo o Dr. Victor Frankenstein numa interpretação muito foda que mistura loucura com angústia e felicidade. Nunca antes vista no cinema até então. Incrível, incrível, incrível. Bem, a cena é foda, mas não é sobre ela que eu tô aqui pra falar. E seja bem-vindo. Essa é uma das minhas primeiras resenhas / dissecação que eu tô fazendo. É a primeira, na real. E é sobre Frankenstein da Mary Shelley. O livro de 1818. Um dos melhores romances que eu já li. E um clássico da ficção científica e do horror científico. Então, vamos dissecar esse âmbito de o quão longe pode ir a loucura humana atrás de seus desejos, o amor da criatura e todas as loucuras que esse livro incrível indica. Então, chega aí, chega mais. Seja bem-vindaço. Tenha uma boa noite. Antes de começar diretamente no livro, que é o ponto que eu quero chegar, eu vou dar uma pinceladinha sobre como Frankenstein é uma releitura de Prometeu. Prometeu, uma história grega de que Zeus incumbiu o titã Prometeu de criar os seres humanos e dar-lhes vida. E eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque eu não conheço direito a história de Prometeu ao ponto de dar detalhes e fazer comparações. E também não é o que eu quero ir logo direto pro livro, que realmente eu quero tratar melhor da obra e da escrita da Mary Shelley. Porém, é muito foda como as duas coisas entrelaçam entre si e como elas se comunicam. A relação criador-criatura, vista de formas diferentes, claro, porém são os dois lados da mesma moeda, sabe qual é? Você vê nas duas histórias, tendo noção delas, sobre o conhecimento, a ciência, a naturalidade. Uma história complementa a outra. Mas, deixando isso de lado, vamos direto pro que importa, que é o livro. E eu vou dividir essa resenha em 4 tópicos. Então, vamos pro primeiro tópico, sem mais enrolação. Nesse tópico, eu quero tratar as duas faces de Victor Frankenstein, a genialidade e a loucura. Eu tô regravando esse trecho várias vezes porque eu não encontro o ponto que eu quero chegar sem enrolar. Então eu vou ser mais direto possível. Todo mundo sabe que tem um momento que ele consegue criar a sua criatura e dar vida para ele mesmo. Uma coisa interessante que nos filmes é visto como um raio que deu a vida, deu a luz à criatura de novo. No livro não tem nada disso, cara. No livro é teoricamente um elixir que em nenhum momento fica explicado pra gente o que é feito. E essa seria a principal criação do Victor, o elixir da vida. Porém, ele desdenha muito dessa sua criação, muito. E tem certo horror a ela por tudo que ele fez pra conseguir fazer. Bem, no caso, a um ponto da vida, Victor vai pra faculdade. E na faculdade ele, envolto de muita frustração, incentivo mediante seus professores, ele desenvolve esse objetivo de criar vida a partir de um corpo inanimado. E meses se passaram nessa loucura dele. Nisso ele some da família, para de dar resposta, enviar carta e tudo. E nessa fissura, nesse objetivo destrutivo no caso, ele começa a maquinar formas de desenvolver um corpo a partir de restos de outras pessoas e o elixir da vida. Realmente o elixir da vida não é falado como, mas tá lá, é a realidade. E é ali que o livro começa a tratar de seus principais tópicos, que no caso é o limite da ciência e o quão longe alguém pode, deve e consegue ir atrás de seus objetivos.
E nessa tecla o livro bate muito nessa parte, não de forma direta, porque o próprio Victor não percebe as merdas que ele tá fazendo, porque ele virou um puta salteador de tumba, sabe? Ele levantava caixão pra buscar o que dava pra conseguir montar o corpo, certo? Aí vem os grandes auges de conhecimento anatômico dele. Isso é muito maneiro. Porém, a parte científica não é muito clara no livro, porque a ideia é algo mais psicológico e filosófico. E como naquele momento, que é quando ele tá fazendo a merda, que é quando ele tá sujando as mãos com o sangue dos outros e, sabe, virando noite, no livro deixa claro que ele vira noites e noites em claro, atrás do, sabe, do que ele precisa, e como ele tá fissurado naquilo, porque ele esquece da família, ele esquece de tudo, ele se tranca no seu apartamento e foca naquilo, tanto que a custas da sua saúde psicológica e física, que isso vai ser cobrado um pouco mais pra frente. Porém, é aí que tá a loucura principal. Ele fazendo isso, ele não se vê, ele não é que ele, sabe, ele não consegue perceber o crime que ele tá fazendo, pelo tão focado que ele tava. E eu fico um tanto sem palavras pelo quão perplexo que ele vai se cobrar depois, mais pra frente no livro. Mas agora, nessa primeira parte, sabe, o quão louco pode ir alguém por seu objetivo. E agora nós vamos tratar o que acontece quando você consegue concluir esse objetivo tão louco. Eu tava gravando separadamente, mas eu vou gravar tudo de uma vez e ver como que vai dar. Bem, agora nós vamos para as partes principais, que primeiro é a parte onde Frankenstein, a criatura no caso, toma vida. Nesse momento em que o monstro toma vida, o próprio Victor, parece que ele tem um choque quando ele vê a criatura dando os seus primeiros espasmos e grunhidos, sabe? E naquele todo devaneio que ele tinha e toda a paixão pela criatura que ele estava e por todo o processo que ele passou, parece que aquilo ali que fez ele acordar para a realidade e sentir tudo que ele estava fazendo, porque ao ver a carne do bicho e tudo aquilo se contorcendo e a vida, realmente tendo vida naquele resto de relapso de algo do que um dia foi algum ser, em vários pedacinhos, aquilo ali acabou com a cabeça do cara, acabou. E ele ficou maluco, tanto que ele pegou e fugiu. Ele entrou num choque tão grande que esse choque no livro, ele é muito, nesse momento ele é muito apontado e se comparado, usado como forma de ilustração, o quão horrendo era a figura do monstro. Porém, eu tendo a crer que a loucura que o próprio Victor teve vem muito pelo fato do tão debilitado psicológico e fisicamente que ele estava. Ele estava de noite sem dormir e ele estava com o psicológico em frangalhos, mané, tá ligado? E gerando aquilo, no fim das contas, o que aconteceu foi que ele desapareceu do apartamento dele, deixando o monstro sozinho. E ele ficou louco. E por algum momento ficou louco quando, num ponto, eu vou encurtar e não vou dar os detalhes resumidinho, mas ele é encontrado por alguém de confiança e o monstro sumiu. O monstro simplesmente sumiu. E daquele momento eles se separam e o Victor declara ódio àquela criatura que ele mesmo criou. E nesse momento se tem outro dilema importante no livro, que é a responsabilidade que o criador tem que ter com a sua criação. O quão responsável o criador é pela sua criação e pelos atos dela, sabe? Isso vai ser justificado mais pra frente pelo que
acontece. Mas o Victor acaba entrando em uma profunda depressão pelo fato dele ter gerado essa vida. Essa depressão só vai se agravando, e a depressão acaba se transformando em outros sentimentos. Depressão não é necessariamente um sentimento, mas é um estado psicológico. Não sou psicólogo, não sou porra nenhuma, mas partindo dessa base, essa amargor, essa melancolia que ele sente pela horrenda criação que ele fez, vai se transformar em uma raiva com o passar do livro, com o folhear das páginas, e se desencadeia por uma vingança fodida. E até então, bem, agora eu acho que eu já posso passar para pro próximo tópico. Então, agora a gente vai falar da minha parte preferida do livro, e eu não vou contar o final, mas vou terminar aqui. A gente tem esse par de vida e depressão que mais pra frente, se você ler o livro, você vai entender a questão da responsabilidade criador e criatura mediante aos atos. Na verdade, a falta de responsabilidade que o Victor teve com a sua criatura, porque a partir do ponto que ele viu a face horrenda do ser, ele desdenhou pra caralho do que ele criou, pra caralho. Ele simplesmente abandonou aquela criatura e tentou fingir que aquilo ali não existiu. Porém, o passado sempre retorna para confrontar. Mas agora eu realmente fiz todo esse trecho, passando ponto por ponto, porque eu queria chegar nisso daqui. Eu queria falar sobre esse momento, que é a minha parte preferida do livro, que é quando chega um momento que os dois, o criador e a criatura, se confrontam e tem um diálogo. Mesmo o Victor repulsando um ódio genuíno pelo seu filho, o monstro convence ele a ter um diálogo com ele. E ali a gente tem uma das partes mais tristes do livro, que é a questão sentimental e como aquela criatura desenvolve. Ela nasce sozinha, sem ter nenhuma instrução de como ter tato, como cheirar, como sentir, como comer, e ela minuciosamente vai aprendendo essas coisas. E cara, eu só vim aqui pra falar disso. Esse trecho do livro é maravilhoso, é incrível. Se não me engano, é o volume 2 do livro, os primeiros capítulos. É maravilhoso. Como que é bem escrito, como que é bem feito, e como que você toma uma empatia por aquele monstro, como que você toma uma amizade e pelos sentimentos dele, cara. É incrível, é incrível pra caralho, sério. O volume 2 de Frankenstein é incrível por como ele nos prende sobre a história do monstro e por tudo que ele passa. Eu não vou dar os detalhes, mas é incrível. E o sentimentalismo que tem nas palavras é foda. É muito foda. É muito foda. Bem, tem muito mais livro ainda, só que eu não vou falar por aqui. E eu vou terminar o vídeo aqui. Mas tinha mais coisas que eu queria falar, mas no fim das contas eu decidi que é melhor dar, sei lá, um gostinho de suspense. O final do filme é muito foda. O que tem a seguir depois desse trecho, onde tem toda a revelação do monstro e pelo que ele passou, é maravilhoso. E leia Frankenstein, é uma obra maravilhosa. Vai te ajudar a entender muito a questão. O primeiro trecho trata muito de ciência e uma questão social da ciência, uma questão psicológica, e de como o conhecimento e a ganância meio que afeta o ser humano. Trata muito disso no Victor. E com o passar do tempo, você vai vendo como ele vai se amargurando em si mesmo e se sentindo culpado. E ele realmente tem culpa. No fim das contas, não tem um vilão explícito, mas você acaba culpando o Victor por tudo. Bem, eu falei que não ia dar mais spoiler, então vou acabar por aqui. Mas é um livro incrível, é um livro maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado e leia Frankenstein. Até a próxima.
reeditando tudo, eu vi que eu meio que deixei muita coisa passar. E eu meio que comecei com uma proposta e fui pra outra. Eu comecei fazendo uma resenha e fui pra algo muito mais pessoal e muito mais particular meu sobre como foi a minha experiência como livro. E eu descobri que é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer vários relatinhos literários sobre o que eu ando lendo aqui. Então, desculpa, ficou mal feito esse vídeo, mas ficou bem feito até. Eu gostei do resultado, mas sabe, se perdeu no meio do processo. Mas obrigado por ter visto. Foi um prazer. Foi um puta prazer ter você aqui enquanto você via esse meu relatinho. Tem muito mais coisa pra falar sobre esse livro. Só que, sei lá, tem muito mais. Sabe onde mais tem mais coisa sobre o livro? No livro, leia Frankenstein. Muito foda. Mary Shelley. E o livro já caiu em domínio público há muito tempo. Há muito tempo. Mas, pra finalizar, no início do vídeo tem um trechinho da cena de 1930. Eu vou colocar mais um trechinho, só de sacanagem. Que é quando o filme começa. Tem uma aberturinha que parece um teatro. E vem um maluco falar umas coisinhas sobre o filme. Malandro, é bizarro. Aquela é a cena mais assustadora do filme. Fica aí com vocês. Então, vai ter mais coisa aqui. Eu ando lendo bastante coisa, então sempre que eu puder eu vou parar pra produzir alguma coisa maneira e largar aqui. Foi um prazer. Falou, até a próxima. Lava atrás das orelhas. How do you do? Mr. Carl Lemley feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science who sought to create a man after his own image without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you.